Começa agora mais um Nas Entrelinhas. Atenção para as manchetes do programa de hoje. Proposta de carreira de especialista em políticas públicas e gestão governamental é apresentada pelos alunos para aplicação na Prefeitura de Florianópolis. Estudantes do curso de Administração Pública criam campanha vinculada à matéria de políticas públicas. Bom dia, ouvintes. Estamos iniciando mais um programa Nas Entrelinhas, comigo, Enio Espanhol. E comigo, Samantha Buglioni. Qual é o nosso endereço, Samantha? Quem quiser fazer contato conosco, Enio, diretamente, o e-mail é nasentrelinhas.exag@gmail.com. Bom dia. Bom dia. Os estudantes são a questão central de uma universidade, não te parece, Samantha? Não, sem dúvida, né? Ela só faz sentido para criar conhecimento, e criar conhecimento tem que ter a participação de alguém, né? Então, eu preciso dos alunos. Ótimo, ótimo. E hoje nós temos a participação de estudantes no nosso programa Nas Entrelinhas, a partir de uma iniciativa, uma participação do professor Leonardo Sec. Quinto termo, os alunos, como já foram dadas as manchetes no início desse programa, estão envolvidos numa proposta de criação de uma carreira de especialista em políticas públicas e gestão governamental na Prefeitura de Florianópolis. Então, quem são as duas que vão participar, Samantha? Bom, hoje nós estamos com a Patrícia Michel Sandrini e a Neide Lara Borreguin. Isso você foi... Quase. Meu alemão ainda está na fase A1, né? Bom, vocês trabalharam com o professor Leonardo. O Leonardo sempre, cada semestre, ele cria uma campanha na disciplina, né? Com a temática, que é um processo sempre criativo e com vocês. Na verdade, os alunos escolhem um pouco a temática junto, é isso? Conta um pouco, falem um pouco para nós, assim, como é que foi esse procedimento, esse processo. Esse semestre, o professor Leonardo Sec, ele chegou com a ideia mais ou menos pronta, né? Ele tentou fazer um pouco diferente esse semestre, mas ele passou a matéria, qual seria o assunto, né, do projeto que ele tinha em mente, e a gente abraçou a causa. Ele nos mostrou os pontos positivos, os pontos negativos, a importância dessa profissão, né, na Prefeitura de Florianópolis, como já dá certo em outros lugares, e com essa conscientização, a gente percebeu a importância de um profissional, desse tipo de profissional na prefeitura, né? Tá, conta um pouquinho, então, qual que é a ideia? Qual foi a ideia qual que é o tema da campanha? Qual a ideia da campanha? Então, a proposta geral seria um especialista, né, de políticas públicas e gestão governamental, que atuaria no nível estratégico e tático da Prefeitura de Florianópolis, né? Ele facilitaria a compreensão dos problemas públicos, né? Porque ele seria altamente capacitado. Então, ele até ele citou o exemplo, como seria uma tropa de elite na administração pública. Então, seriam profissionais de diversas áreas. Eu sabia que o professor Leonardo tinha um pé nessa coisa de 01 e de BOP. Eu tinha certeza que ele fazia um treinamento, assim, sabe? Então a criativo. Ideia dele é essa, né? E a gente acatou a ideia, né? A gente percebeu também, claro, mesmo nós sendo estudantes, nós somos estudantes de administração pública, mas em nenhum momento a gente pensou em fazer essa carreira visando ser fechada para a administração pública, né? Isso é importante de falar também. A gente pensa que na administração pública é importante ter diversas áreas, diversas pessoas com profissões diferentes, porque envolve saúde, educação, transporte, saneamento básico. E por isso a gente pensa também que tem que ser bem aberto, né? Seria só nível superior que seria importante o critério. O critério, seria um dos principais critérios. Ok, é a Neide falando. Nós vamos fazer uma pergunta agora para a Patrícia, uma pergunta específica. De onde surgiu a visão da necessidade, veja, uma questão de necessidade de uma carreira como essa, e especificamente na prefeitura aqui de Florianópolis? Bom, então, a necessidade vem porque a gente encontra muitos problemas em Florianópolis, na saúde, na educação, na mobilidade urbana. Então, essa carreira, ela vai ser criada para quê? Para ter especialistas em políticas públicas. Então, eles vão criar políticas públicas que vão direto no foco do problema. Então, eles vão saber qual vai ser a melhor saída para aquele problema e como que eles vão ajudar a sociedade. Entendi, mas vamos pensar no seguinte. Vocês pensaram na estratégia mesmo de constituição de uma carreira dessas dentro da prefeitura? Como é que foi pensado esses elementos? Então, o professor Leonardo Sec, ele trouxe pra gente um TCC de uma aluna que ela
ela fez um estudo e ela pegou em todos os estados do país que já existem essa carreira. Tem no Distrito Federal, na Bahia, no Acre, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo. E ela elencou essas carreiras, o que elas trazem de benefícios, né? Então, a gente vê que, assim, esse profissional, ele trouxe melhorias para aqueles estados e ele poderia trazer melhorias também para a nossa prefeitura. Vocês têm, assim, ideia desse tipo de melhoria? Então, o foco dele, o que seria? Ele criar medidas, ele vai ter a área de atuação dele, pode ser na mobilidade urbana, pode ser na saúde, na educação, e ele vai criar políticas públicas, que na realidade seriam propostas para ele melhorar aquele problema, para ele resolver uma situação que está incomodando a sociedade. Quer dizer, isso seria um benefício para a sociedade e, ao mesmo tempo, uma carreira importante para quem está nessa área da administração pública, como é o caso de vocês. Exatamente. E não abrange só a administração pública, né? Porque na carreira de gestor público, o profissional ele vai precisar ter conhecimentos em diversas áreas, como ciência política, direito, raciocínio lógico, economia, políticas públicas e orçamento. E uma outra questão, como é que vocês imaginaram, por exemplo, os recursos para a manutenção de uma carreira desse profissional? Então, na realidade, assim, o nosso atual prefeito, na campanha política dele, o que ele tinha como proposta? É a redução de 30% dos cargos comissionados. Então, a gente vê que com essa redução dos cargos comissionados, esse recurso poderia ser aplicado para esse tipo de carreira, né? Então, de certa forma, a gente institucionalizaria uma qualificação dentro da gestão do Estado. Exatamente. Pelo que eu estou entendendo, esse profissional ele seria responsável por dar uma certa coesão às diferentes questões, demandas. Ele seria aquele que tem capacidade, qualificação de pensar o macro dos problemas. Exatamente. Poderia pensar dessa forma? Então, por exemplo, tem uma questão de, mobilidade urbana, mas para resolver mobilidade urbana eu tenho que ter capacidade de pensar outros elementos juntos. Sim, com Ele certeza. seria aquele responsável por fazer essas conexões. Isso. Entendi. Na verdade, também a gente pode fazer uma análise com os profissionais da medicina, né? Porque a gente entende como um gestor, ele deve ser como um profissional da medicina no sentido que ele deve ser especializado na área de atuação dele. Então, o médico ele deve ser especializado em oftalmo, cardiologista, tem diversas áreas. A gente entende que a área da gestão pública necessitaria disso também. E também deve sempre evitar que o problema ocorra, né? Não só resolver o problema quando ele já está ocorrendo, mas também ter a medida preventiva, né? Como um médico. Tá, mas o bom médico especialista é aquele que não perde a capacidade de pensar o todo. Né? Então, ele é um oftalmo, mas assim, se ele não... né? Porque às vezes tem um sintoma, que pode ser um sintoma cardíaco, mas o teu problema é outro, né? De outra questão. Então, me parece que... Nesse sentido foi a minha pergunta, né? Se esse profissional, ele teria que ter essa habilidade de pensar... Sim, ao mesmo tempo ele tem que pensar no todo, mas geralmente se especializar também na tecnicamente, área daí, tecnicamente, né? porque também é impossível a pessoa saber de tudo, né? Vocês fizeram contato com a Prefeitura de Florianópolis. Como é que foi a recepção? Como é que foi esse link, digamos, Prefeitura com vocês? Nós estamos começando algumas negociações, né? A gente já conversou com o Leandro Damasio, né? Que ele trabalha diretamente com que ela é formado aqui na universidade. Formado aqui na universidade. Ele trabalha como assessor lá. Sim, a gente já encontrou algumas dificuldades, claro que a gente vai enfrentar, né? Mas estamos nas negociações, tentando... na verdade, o que a gente queria, primeiramente, era também ter o apoio da sociedade, né? Porque a gente entende que é o primeiro passo, né? Então, conscientizar as pessoas da importância já vai ajudar muito a gente também chegar até os políticos. E como é que, de repente, a sociedade poderia apoiar? Então, a gente tem também a gente criou uma página no Facebook, se alguém quiser... Aí eu quero, fala que eu tô com ele aberto. Então, o gestor... Seria o gestor público. Você conhece essa carreira, que seria o slogan da nossa campanha. E quem quiser curtir e acompanhar a nossa luta, a gente agradece bastante. E quem tiver sugestões, né, quiser contribuir para a campanha, a gente está aberto para isso. Se quiser também deixar algum comentário na nossa página, a gente também tem uma página do Twitter que está ali também dentro do próprio Facebook. E o que a gente tiver assim, de notícia da prefeitura, quem apoia essa campanha, vereador,
qualquer pessoa, a gente vai colocar ali notícias de como está sendo o andamento desse projeto. A proposta é aqui para Florianópolis, especificamente, mas ela, em tese, ficaria estendida para quem simpatizar com essa proposição, é isso? A nossa principal também, objetivo também é de trazer para a discussão essa carreira, né? É uma carreira que já existe em tantos estados, mas em outros estados está esquecida muitas vezes nem pela gente, né? Até estudantes de administração pública, então a gente ficou bem impressionado com essa carreira também, que a gente não tinha conhecimento, né? E para trazer também uma conversa, até para futuros, em outros lugares também, né, que possa existir. E a proposta é da redução dos 30% dos comissionados, que, segundo a proposta do prefeito aqui de Florianópolis. Essa é a questão que vai mexer. E tem que ter vontade política por parte dos prefeitos para aderir a essa proposta. Eu diria que é basicamente vontade política, né? Porque para mexer em cargo comissionado, está mexendo numa série de arranjos, né? E acordos. E vocês têm alguma, digamos assim, alguma experiência positiva desses outros estados? Como é que foi, como é que está sendo essa proposta? Enfim, a viabilização, ela traz as vantagens, digamos, para os estados e os municípios especificamente? Sim, em Belo Horizonte a gente tem até a FJP, né? Que está fazendo o ENEAP agora, realizando o ENEAP em 2013. Eles têm essa proposta, é bem interessante, eu acho. Eles têm os estudantes, né, que assim como a gente fazem gestão pública, né, e eles recebem um salário até para formação, né, durante a faculdade, e depois eles já saem, é como se fosse um concurso público, é um vestibular, mistura com um concurso público, porque eles já vão sair de lá com o trabalho garantido, no caso, né, com um cargo já garantido. E o que é interessante, né? Porque instiga a formação desse profissional. Porque a gestão pública tem esse diferencial, o gestor público. Porque ele vai crescer na carreira dele se ele estudar, se ele se empenhar para isso, se ele procurar formar, se ele procurar crescer. Então, é um tipo diferenciado de profissional. A pessoa que foi em busca dessa carreira, ela não vai querer ganhar dinheiro no começo, assim. Ela vai pensar ao longo prazo e na sua formação também. E como é que vocês pensaram a ideia de progressão de carreira desses profissionais, por exemplo? Então, a progressão da carreira dele. Então, o salário dele vai aumentando com o passar dos anos que ele trabalha e também vão existir metas que já serão pré-estabelecidas e a partir do momento que ele vai cumprindo essas metas, o salário dele também vai aumentando. E como é que vocês vão continuar agora fazendo esse trabalho? Toda a turma está envolvida? Todo o pessoal do quinto termo está envolvido nesse trabalho? A nossa sala está dividida, né, em várias áreas, área de mídia, de acordos políticos, né, empresariais, e vários tipos de setores, né. E todo mundo está bem empenhado, assim, as pessoas estão bem animadas, até porque acho que o pessoal também abraçou mesmo a ideia, né? A gente entendeu realmente a preocupação. Todo mundo tem vontade que aquela ideia dê certo. Então, até o professor também está muito animado. Mesmo a gente imaginando, né? Ele tem várias coisas para fazer e ele está super empenhado também. Ele vê que aquilo pode dar certo. Então, tá uma energia bem legal, assim, no grupo. Assim, o professor Leonardo, ele é um apaixonado por isso. É impressionante. E ele nos contagia. Contagia. Eu diria que ele consegue fazer isso muito bem. Eu acho que essa questão é fundamental, ou seja, essa questão dos controles políticos, de uma governança mais democrática, a participação social. Acho que, em última instância, é o que está por trás dessa proposição. Eu acho isso básico. É uma questão de transparência, né? Saber quais são os critérios de entrada, saber quais são os critérios de ficar, saber quais são os critérios de saída. Porque senão, quer dizer, como é que a gente constrói um espaço público legítimo se a forma das pessoas ocuparem e trabalharem nesse espaço público decorrem de relações privadas, né, de interesses privados. Então não tem como ter um processo de maturação. E esse tipo de campanha é o tipo de campanha de maturidade mesmo. A gente está, em outros termos, me parece, falando aqui num processo de maturidade, de maturação mesmo da política, né, e do Brasil como um todo. Né? Vocês estão de parabéns, é espetacular. Obrigada. Enfim, qual é o acréscimo que vocês gostariam de colocar, Neide? Então, nós gostaríamos de agradecer a oportunidade de estar aqui hoje falando. A gente espera que a mensagem tenha sido recebida da melhor forma. E a gente quer que as pessoas curtam, né, a nossa página no Facebook, quem quiser acompanhar, no Twitter também. Então, fala de novo o nome da página. Gestor Público. Você conhece essa carreira?
E a gente também, nós estamos muito animados com esse projeto, porque a gente sente também que a gente pode começar a mudar algumas coisas da nossa sociedade, né? Então, como estudantes de administração pública, a gente tem essa vontade de dar nosso acréscimo, né? De fazer a diferença, e acho que é um bom começo, né? Já na faculdade, a gente já observar o que está errado e dar também, não só dizer o que é errado, mas também mostrar o que é certo, o que pode mudar. Patrícia. É basicamente isso que a Neide falou. A gente está empenhado nessa campanha, a gente quer que a sociedade abrace junto com a gente essa causa e trazer melhoria mesmo. Acabar com esses problemas que a gente vê diariamente, educação, saúde, mobilidade urbana. A gente quer melhorar a cidade e também, futuramente, quem sabe, conseguir isso para o Estado, por exemplo, essa carreira. Ok, muito obrigado, Neide, muito obrigado, Patrícia, muito obrigado e parabéns mais uma vez a toda a turma e o professor Leonardo. Quinto termo, administração pública, professor Leonardo Sec. Isso. E o nosso programa, Nas Entrelinhas, volta semana que vem nesse mesmo horário. Bom dia. Bom dia a todos.